A Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, amados, olá, abençoados de Deus, no oferecimento da sua Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Estamos entrando no ar com mais um programa Falando de Vida aqui no Altar da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom eu estar entrando aí na sua casa, no seu lar, você que está me assistindo aí através do seu aparelho de TV, você que está me assistindo também pelo seu celular, que você tenha uma noite muito abençoada e que o poder de Deus esteja sempre guiando, fortalecendo a sua vida, norteando você ao caminho da verdade da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, da Comunidade Cristã Amor e Graça é levar até você a palavra de Deus, o Evangelho, para que você, uma vez vivendo esta palavra, venha ter aquela vida em abundância que você sempre sonhou, que você sempre pediu para Deus. Que bom estarmos aqui com você, lembrando que a qualquer instante, a qualquer momento, você pode interagir conosco através desse WhatsApp, que sempre está aparecendo aí durante toda a programação, que é o WhatsApp 11 96504 9910. Através desse WhatsApp, você entra em contato conosco e eu declaro que tudo que você precisar, tudo que você puder esclarecer aqui, que nós venhamos trazer à tona esse esclarecimento para você. Então tire as suas dúvidas, se você quiser ligar conosco em oração também, você que está passando por uma tribulação na sua vida, você que precisa de uma orientação pastoral, você que precisa conversar conosco, estamos aqui durante toda a hora deste programa para interagirmos com você. Também eu quero lembrar que sempre nós passamos os endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça, o programa inteiro você tem aí os endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça, e lembrando que neste domingo, 9 horas da manhã, estaremos mais uma vez esperando por você na Igreja da Família. Nesta noite está aqui comigo Pregador Robson, que bom estarmos mais uma vez aqui, bom recebê-lo no programa Falando de Vida. Amém, boa noite, Bispo Emerson. Boa noite, amados e abençoados. Que bom que você está aqui acompanhando a nossa programação. Mais uma noite aqui no altar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para compartilharmos com você a palavra da graça de Deus, compartilharmos essas verdades que libertam, que trazem paz, que trazem alegria no seu coração e que seja uma noite abençoada em sua vida. E que aquilo que a gente vai compartilhar com você venha edificar a sua vida, venha trazer paz ao seu coração, uma noite abençoada a todos. Exatamente, hoje nós vamos mais uma vez falar sobre a mensagem da cruz, Nós temos que compreender isso. Estes dias, mais uma vez, eu estava aqui no WhatsApp, como às vezes eu faço, tem intervalinho do programa, no final do programa eu dou uma olhada lá no WhatsApp para ver a participação das pessoas. E o irmão veio esclarecer uma dúvida, falou, bispo, a lei, ela seria todo o Velho Testamento, E outra coisa, na graça, quais são os meus direitos? Então, assim, são umas perguntas assim tão básicas, da Bíblia, que eu acho que todo evangélico, ele deveria saber. Por exemplo, toda pessoa que sabe escrever, ela aprendeu as vogais, o A, E, I, O, U e as consoantes, que é o B, o C, o D, o F, o G, o H, porque sem isso você não forma as palavras. Eu acho que todo cristão, sem exceção, ele deveria de conhecer o pacto das alianças, que foi de Adão até Moisés, o pacto da lei, que vigorou de Moisés até a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, e o pacto da graça que vem após a ressurreição de Jesus. Inclusive a própria Bíblia, a divisão da Bíblia, ela traz essa confusão, porque isso deveria estar bem claro. De Adão até Moisés, ali o pacto das alianças. Então deveria terminar ali, quando começa Êxodo, aí deveria estar escrito assim, aqui começa o pacto da lei. Então, o de Êxodo, aí vai Mateus, Marcos, Lucas e João, e quando Jesus morre na cruz e ressuscita, aí deveria ter um adendo, aqui começa o pacto da graça. Então, essa divisão, se um dia a nossa igreja ela crescer bastante, e nós tivemos aí muitos seguidores,
né, nós vamos ter a Bíblia com essas divisões, né? Não vamos mexer em nada da Bíblia porque não podemos acrescentar ou tirar nada do que está escrito. Mas essa consciência os evangélicos têm que ter, né? Eles precisam ter essa consciência de que a lei começa em Moisés e termina na morte de Jesus, né? Então este irmão estava perguntando, a lei seria todo o Velho Testamento? Não, a lei ela é de Moisés até Jesus na cruz. Antes era o pacto das alianças, né? Que Deus tentou por várias maneiras, de diversas formas, através de alianças, conduzir um povo seu, criar um povo seu. Não conseguiu. E aí Moisés ele viu essa perspectiva, escolhe o povo judeu, né? Que passa a ser o povo de Deus a partir da escolha de Moisés. Essa lei, ela vigora até Jesus na cruz, por isso que Jesus fez um monte de ritos da lei. Jesus teve que guardar o sábado, Jesus teve que fazer sacrifícios, ele teve que cumprir a lei, né? Para revogá-la e nos trazer o pacto da graça. Então, é muito importante que nós venhamos entender isso. Por quê? Sem essa concepção, sem você entender as vogais e as consoantes, né, não há como eu falar para você da mensagem da cruz. Porque na mensagem da cruz, inclusive a mensagem da cruz é uma coisa que confunde demais as igrejas, porque eu acho que 99% dos membros de igrejas evangélicas, eles não sabem dizer o que nós já temos, o que é direito nosso e o que nós temos que buscar. É uma coisa assim tão básica, tão simples, que deveria de ser o primeiro conhecimento de qualquer membro de igreja. Qualquer pessoa que começou a frequentar uma igreja, ela deveria de saber, isso aqui é meu, isso aqui é de direito, isso aqui eu tenho que buscar. Né? Por exemplo, Jesus levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças. É direito do cristão a cura. Né? Jesus levou o perdão dos pecados, pelo seu sangue fomos lavados de todos os pecados, fomos regenerados pelo sangue de Jesus. Então eu não preciso ficar pedindo perdão de pecados todas as horas, porque Jesus ele já levou, né, na cruz do Calvário os meus pecados. E outras coisas mais. Então, na graça, o que nós temos de direito e o que nós temos que praticar? O que eu tenho que buscar e o que eu não tenho que buscar? Se você não tiver essa compreensão, você nunca vai viver e nunca vai conhecer a mensagem da cruz. A cruz de Deus, a cruz de Jesus vai ser um mero mito para você, ou um mero sacrifício que foi feito sem muito valor, sem muita significância, porque muitos ministérios até hoje pregam, por exemplo, que para você ser curado, você tem que fazer um sacrifício, uma campanha, ou para você receber uma bênção de Deus, você tem que fazer um sacrifício, uma campanha, né? E através do seu sacrifício, da sua campanha, você será abençoado. E se for assim, o que valeu de então a cruz de Cristo? Jesus morreu na cruz para quê? Qual foi o objetivo de ele ter dado a sua vida na cruz do Calvário? Então, se não bastasse a falta de conhecimento, né, da lei, da graça e do pacto das alianças, as igrejas também não entendem a mensagem da cruz. Eu já vi professor de teologia não entender a mensagem da cruz. Você interroga uma pessoa que é formada em teologia, qual é a mensagem da cruz para você? Ah, não sei, não consigo compreender muito bem, ou que Jesus fez 50%, eu tenho que fazer outros 50%, ou Jesus fez uma obra para nós imitarmos as obras de Jesus. Então a confusão ela é muito grande acerca desse aspecto. Por isso que nós saímos muito na frente nesse quesito, porque a comunidade Cristã Amor e Graça, ela mostra nos seus cultos, nas suas reuniões, nos seus estudos bíblicos, tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e tudo que nós temos que fazer hoje. Aliás, não sobraram muitas coisas para nós fazermos, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é ter a fé no sacrifício de Jesus. É acreditar, Jesus morreu na cruz para me dar vitória, para me dar conquista, para me dar as bênçãos, para que eu tenha uma vida em abundância, para que eu viva esse evangelho. Então, uma das coisas que eu tenho que fazer, a fé no sacrifício de Jesus. Outra coisa que eu tenho que fazer hoje, que não está extinto, pelo contrário, hoje mais do que nunca, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu próximo como se fosse a mim mesmo. Ou seja, a mensagem da cruz me deixou hoje a dívida do amor. A própria Bíblia cita, ninguém fiquei devendo nada, exceto o amor.
com que ameis uns aos outros, porque o amor cobre, né, multidão de transgressões, multidão de pecados. Outra coisa que eu preciso fazer, eu pequei, né, eu cometi alguma falha diante do Evangelho, já estou perdoado dos meus pecados. O que Jesus nos ensinou? Vai e não peques mais. Né? Então eu não preciso pedir perdão daqueles pecados, eu preciso ter a consciência, né, que não devo mais fazer aquilo, amar muito, pois o amor cobre todas as transgressões. Então olha que diferença de você viver antes da cruz de Cristo e depois da cruz de Cristo. As pessoas que vivem depois da cruz de Cristo, elas sabem que uma obra já foi feita por nós. As pessoas que vivem antes da cruz de Cristo, elas acham que as suas obras elas vão suprir, né? As suas obras vão suprir os sacrifícios. Ou seja, aí nós entramos no primeiro grande pecado, né? Grande blasfêmia talvez, né? O pregador Robson, até blasfêmia contra Deus, contra Jesus e contra o Espírito Santo talvez. Porque a pessoa que fala assim, o meu sacrifício vai me perdoar dos pecados, o meu sacrifício vai me abençoar, o meu sacrifício me dará vitórias. Ou seja, o pregador Robson, o sacrifício de Jesus não adiantou, né? O que Jesus fez não foi bem feito, não foi válido, e o que vai abençoar é o meu sacrifício. Agora, vamos parar para pensar. Se o sacrifício de Jesus, que foi perfeito, ele não aperfeiçoou nada, segundo algumas igrejas, ele não adiantou de nada, porque eu tenho que fazer tudo o que Jesus fez de novo. Será que o meu sacrifício vai adiantar alguma coisa? Por exemplo, eu vou fazer aqui, sei lá, um sacrifício, o maior sacrifício do mundo. Será que ele vai superar o sacrifício de Jesus Cristo, pregador Robson? É verdade, bispo, amados. E isso é tão importante nós compreendermos, por quê? Porque o sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que foi o sacrifício perfeito. Né? E Paulo ele fala justamente sobre isso, né? Que se nós não acreditarmos no sacrifício de Jesus, se nós não crermos, então Cristo morreu em vão. Então, o que acontece com muitas pessoas, e a culpa não são das pessoas, foi o que as pessoas foram ensinadas, a olharem para o ato, mas não olharem para o que aquele ato trouxe de benefícios. Então, o que acontece? Todo mundo crê, todo mundo fica feliz por Jesus ter ido à cruz. Esse foi o ato de Cristo ter ido à cruz. Mas as pessoas elas não compreendem os benefícios que chegam quando Jesus ele vai à cruz e ele ressuscita. Quando Jesus ele se apresenta ali como sacrifício perfeito. Então, aí alguém chega para o irmão, para a irmã e diz, olha, tá vendo? Jesus sacrificou. E aí começa, bispo, buscar lá atrás. Os profetas sacrificaram, eles fizeram o sacrifício. E olha, o sacrifício é tão importante que o próprio Jesus sacrificou. O que essa pessoa ela está aprendendo? O ato do sacrifício. O que falta na pregação e que faz toda a diferença na vida da pessoa. Quais foram os benefícios desse ato? Eu vou pegar um exemplo bem simples. Nós temos aqui na nossa sede no Brás a nossa cantina. Quando você vier conhecer a comunidade Cristã Amor e Graça, você vai conhecer a nossa cantina. Bispo Emerson disse para mim, Robson, vamos lá tomar um café. Eu vou pagar um café para você. Então, bispo vai lá, paga o café está pago. Eu preciso chegar na cantina e falar, olha, eu vim tomar um café e eu quero pagar novamente esse café, porque, afinal de contas, se o bispo pagou, eu também tenho que pagar. Mas espera aí, o bispo não disse, Robson, vai lá que eu já paguei o café, então eu não preciso ir lá pagar o café de novo. Eu preciso ir lá usufruir desse benefício de ter recebido um café. Então, o café está pago. Olha, me dê o café, por favor, porque o bispo Emerson já chegou aqui na cantina e o café já está pago. Então, eu vou tomar posse daquilo que está pago. Então, eu não tenho que olhar o ato, eu tenho que olhar o benefício daquele ato. Então, Jesus, amados, o verbo que se fez carne, quando João ele fala do Senhor Jesus, o que João fala sobre Jesus? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí lá no verso 12 de João capítulo 1,
está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ou seja, Jesus, o Verbo que se fez carne, veio, sacrificou-se, entregou a vida por cada um de nós. Não existe sacrifício melhor, não existe sacrifício mais perfeito, não existe sacrifício mais poderoso do que o sacrifício que o Senhor Jesus fez. Então, o que eu preciso aprender? Eu preciso usufruir dos benefícios desse sacrifício. Eu não tenho que imitar o sacrifício que Jesus fez. Jesus já fez o sacrifício, nós já não estamos mais segundo a lei, estamos segundo a graça. Então, acreditar, crer e entender que o sacrifício do Senhor Jesus trouxe à minha vida benefícios, o sacrifício do Senhor Jesus, como diz lá em Mateus, rasgou o véu de cima a baixo, para que você tenha acesso à presença de Deus. Crer nisso, acreditar nessa realidade, é que vai fazer toda a diferença em nossa vida, é o que vai iluminar o nosso entendimento para compreender que nós somos herdeiros de bênçãos maravilhosas, somos herdeiros de uma vida transformada por aquilo que o Senhor Jesus fez. Então, o Filho de Deus hoje, a Filha de Deus hoje, ela goza dos benefícios do sacrifício que Jesus fez, quando a pessoa ela compreende a graça de Deus. E qual é a nossa tristeza, não é, Bispo Emerson? As pessoas ainda não compreenderem essa questão, não entenderem ainda quão grande foi o sacrifício de Jesus em nossa vida por nós, né, Bispo? E o interessante, pregador Robson e telespectador, é que músicas e pregações, elas mostram que Jesus pagou o sacrifício. Quantas louvores aí você vê? Jesus foi lá, pagou o sacrifício, deu a sua vida por nós, pagou o sacrifício, pagou. Agora, se ele pagou, por que eu tenho que pagar também? É o que você tem que perguntar para o seu pastor, para a sua religião, para o seu segmento, né? Quando você for lá no centro espírita e o pai de santo pedir para você pagar o preço, mas espera aí, se Jesus pagou o preço, por que eu tenho que pagar também? Se Jesus já deu o sacrifício, por que eu tenho que dar também? E o pastor que fala assim, para você ser abençoado, você tem que fazer o sacrifício, você tem que perguntar para ele, mas pastor, se Jesus já pagou o sacrifício, por que eu tenho que pagar também? Ou seja, não é um paga em dobro, né? Ou seja, se já está pago, por que eu vou pagar? Por que eu vou pagar? Então, ou seja, ou o pastor não acredita no sacrifício de Jesus e ele não tem a fé em Cristo Jesus, ou você está pagando dobrado, você já está pagando uma coisa que foi paga. Agora, se o pregador Robson quiser chegar lá na cantina e falar, não, mas eu quero deixar meu dinheiro aqui, o pessoal vai aceitar, né, pregador Robson? Se eu quis dar o dinheiro, então deixa aqui, né? Já estava pago, mas se eu quer pagar de novo, fazer o quê, né? As pessoas aceitam. Até conta, se o senhor chegar lá e já tem uma conta paga, e se eu for pagar de novo, aqui, dinheiro demais nunca é recusado, né? Só que o senhor está fazendo um voto de tolo, né? Porque o preço já foi pago. Então as pessoas têm que compreenderem hoje, você tem que compreender, meu amado telespectador, que o preço já foi pago por você. Né? E isso é a mensagem da cruz. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 1, 18, nós temos aqui a mensagem da cruz. E olha que interessante o que o apóstolo Paulo ele vai citar acerca da mensagem da cruz. Ele não vai falar assim, não, a mensagem da cruz é fácil, as pessoas entendem, as pessoas compreendem. Não, pelo contrário, ele vai dizer que a mensagem da cruz ela é loucura, porque é loucura. Ela é sábia, mas ao mesmo tempo é louca. Por quê? Porque é muito sábio você falar, puxa vida, ô bispo, isso que o senhor está pregando agora é sabedoria pura, inteligência pura. Se o meu marido foi lá e pagou a conta de luz, por que eu vou de novo lá no banco para pagar a conta de luz? Eu vou fazer uma coisa ridícula, né? Meu marido fala, não precisa pagar a luz não que eu já paguei. Aí eu pego a conta lá e vou pagar de novo. É claro que a lotérica vai aceitar, o banco vai aceitar, né? E depois vai ficar ali, sei lá, crédito, se você não reclamar, fica por isso mesmo, e ponto final, você pagou dobrado o que você quis, né? Porque você não prestou atenção. Então, isso é pura sabedoria, mas ao mesmo tempo, para as religiões isso é loucura. Quando você fala uma coisa dessa,
eles que estão perdidos, eles não conseguem compreender isso. Então, olha que interessante, esses 2 primeiros versículos aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, onde ele diz assim, ó: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Olha que coisa interessante. Ele cita aqui que a mensagem da cruz, ela é loucura, mas para quem é loucura? Para aqueles que estão perdidos, para os que se perdem. Por quê? Porque os que se perdem, eles não têm interesse que você descubra a verdade. É tipo assim, olha, eu vou dar um curso de inglês, né? Quanto mais eu puder fazer com que você fique nesse curso sem aprender, mais dinheiro eu vou ganhar. Então, por exemplo, eu ganho por mês. Cada vez que eu te dou aulas de inglês, você me paga. Se você aprender tudo em 3 meses, você vai parar de me pagar. Fala, olha, eu já aprendi tudo, eu não preciso mais pagar um professor, eu já sei toda a matéria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um curso mais prolongado, né? Pelo menos 1 ano para você aprender, para que você fique mais tempo na minha escola. Ou seja, eu não tenho interesse que você aprenda logo e que você vá embora, né? Eu quero que você demore mais para você aprender. Então, tem muitos ministérios que eles conhecem, eles sabem a verdade. Por exemplo, se você perguntar para 90% dos pastores das igrejas, se eles forem sinceros verdadeiramente, né, principalmente aqueles que estudaram a Bíblia, eles sabem que você tem todo esse direito na cruz do Calvário, que você na cruz do Calvário já foi abençoado, já foi curado, que você já está liberto, que Jesus já pagou o preço por nós. Mas por que isso não é ensinado? Porque você ficando mais tempo no ministério, você vai depender mais dos pastores, e os pastores vão poder estar com as suas igrejas cheias, vão poder fazer suas campanhas, seus votos, seus sacrifícios e tudo mais, para que o objetivo deles de estarem na TV, de comprarem templos, de enfeitarem seus templos, eles vão conseguir isso, né? Então, pura ganância financeira que existe, mas existe isso. Então, por mais que ele fale aqui, certamente, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, ele fala, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Por quê? Porque para mim, para eu, para você, para o pregador Robson, né, que compreendemos a mensagem da cruz, ela é poder. Por quê? Porque a partir do momento, pregador Robson, que eu chego e eu sei que Jesus levou sobre si minhas dores e carregou minhas enfermidades, se eu passar por uma doença, eu vou determinar minha cura, eu vou falar, Senhor, está escrito aqui na tua palavra, eu vou orar com fé e eu vou conquistar minha cura. Para os que se perdem, né, para as pessoas que não sabem que Jesus fez isso, elas ficam desesperadas. E agora? Como é que vai acontecer comigo? Meu Deus, eu vou morrer na minha doença, eu vou morrer na minha enfermidade. Ai, Jesus, me cura. Ai, Senhor, o que eu faço para ser curada? Aí ela vai atrás de pai de santo, vai atrás do padre benzedor, aí ela vai atrás do pastor curandeiro, né, pregador Robson? Porque ela vai ficar desesperada, que ela não conhece a verdade, e ela vai fazer o que for possível, o que for impossível para ser curada. Então, está aqui claro, para os que se perdem, é loucura. Você chegar para uma pessoa e falar, meu irmão, você sabia que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário? Você sabia que você está curado? Você sabia que você já é um abençoado de Deus? Você sabia que tudo já foi dado para você? Que é só você usar a sua fé, que você vai conquistar qualquer milagre na sua vida? Para a pessoa que é perdida, isso é loucura. Pastor, mas quem sou eu? Eu sou membro da igreja. Quem sou eu para conquistar alguma coisa? Eu não sou nada, eu sou pequeno, eu sou insignificante. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. O poder de Deus está na mensagem da cruz, né, pregador Robson? Verdade, bispo. O poder de Deus está na mensagem da cruz e de nós entendermos, compreendermos isso. Infelizmente, as pessoas elas vivem uma escravidão dentro dos seus entendimentos, né? A pessoa ela vive ali achando que ela sempre é devedora, é como se ela tivesse ali debaixo de um agiota que ela pagasse juros, mas sempre devendo, sempre escrava. E quando a pessoa ela ouve uma mensagem dizendo que ela tem direito, dizendo que o Senhor Jesus Cristo já trouxe a ela a vitória,
ela, a princípio, ela estranha. A princípio, ela acha que isso é bom demais para ser verdade. Espera aí, isso é bom demais para ser verdade. Quer dizer que eu tenho direito, quem sou eu, como o senhor mesmo disse, bispo? As pessoas, elas olham para si e dizem, quem sou eu? Quem sou eu para ter direito a isso? Quem sou eu para ter direito à vitória, para ser curado? Quem sou eu para abrir a minha boca e fazer uma oração e compreender que Deus ele me ouve, que Deus ele atende a minha oração? E isso vem muito de pregações que colocam, às vezes, o homem, o pastor, como aquela pessoa íntima de Deus, aquela pessoa exclusiva de Deus, e o povo sem direito algum. Então, muitas pessoas, embora sejam cristãs, embora estejam ali em uma igreja, a mentalidade dela ainda é aquela mentalidade da lei, é aquela mentalidade onde o profeta fala com Deus, onde Moisés sobe no monte, fala cara a cara com Deus, e eu sou aquele povo que fica ali ao pé do monte, sem direito a nada. Se eu tocar no monte é capaz ainda de morrer, então eu sou aquela pessoa que não tenho acesso algum a Deus, eu não tenho acesso algum àquilo que Deus tem para mim. Então esse modelo de fé não é o modelo de Cristo. Esse modelo de fé é um modelo totalmente segundo a lei. O modelo de Cristo é abrir para todas as pessoas a comunhão. O modelo de Cristo, que Cristo veio trazer, as boas novas do Evangelho, diz que você tem direito à oração, diz que você tem direito à vitória. Isso quer dizer que você tem que andar sozinho? Não. Isso quer dizer que você tem esse direito e você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte das ovelhas de Cristo. Então você vai estar ali congregando em um lugar, por exemplo, aqui na comunidade cristã Amor e Graça, as pessoas, elas chegam aqui em amor, elas chegam, elas congregam, elas participam das reuniões, existe lá o pregador, o bispo, a pastora, que está ali levando a palavra, conduzindo a reunião, compartilhando da palavra. Então, somos um corpo, estamos reunidos, mas cada pessoa que aqui está reunida em amor entende que ela também é filha, que ela também tem direito, e isso, sabe o que traz, amado? Sabe que isso traz à pessoa? Fé. Porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo. O que é amar ao próximo? É fazer o bem ao próximo, é estender as mãos ao próximo, é orar, ligar em oração com o próximo para que esse próximo ele se fortaleça. Como uma pessoa que ela não se sente no direito de orar, ela não se sente no direito de tomar posse de nada, ela vai cumprir o segundo mandamento, que é estender a mão para alguém. Então, o que nós vemos, bispo, nas igrejas? Eu estou buscando por mim, dependendo de um homem santo, dependendo ali de um sacerdote, nas outras religiões também é a mesma coisa, estou dependendo de um sacerdote, estou dependendo de um homem santo, que ele ore por mim, que ele coloque as mãos na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que não tenho direito a nada e eu dependo das migalhas que caem. Agora, eu não posso ajudar o próximo, eu não posso ajudar ninguém, porque quem sou eu? Eu estou procurando por mim, eu estou buscando por mim e eu não consigo ajudar ninguém, ou seja, ela nem tem condições de cumprir o segundo mandamento. Agora, olha a diferença de alguém que compreende o que Jesus fez. Então ela vai estar também na igreja, ela vai estar orando também, ela vai estar compartilhando da palavra, ela estará também recebendo a palavra, cumprindo ali o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas ela também entende que ela, como um filho de Deus, como uma filha de Deus, ela pode também orar com uma pessoa, ela pode também declarar sobre a vida de alguém, ela também pode, ela tem essa condição de estender as mãos para o próximo. Por quê? Porque ela também tem a presença de Deus, ela também tem os benefícios do Senhor na vida dela. Então é uma pessoa que a fé dela é mais fortalecida. Talvez você está acompanhando as nossas programações já há algum tempo e você ainda não se sente assim, eu estou gostando do Bispo Emerson, estou gostando da programação e olha
que bom, no final eles vão orar por mim porque eu estou dependente dessa oração. Então isso nós vamos fazer, nós estamos aqui para te ajudar, mas não seria melhor você compreender que quando nós orarmos, você está orando junto? Por quê? Porque você tem esse direito, você já tomou posse daquilo que o Senhor Jesus fez para você. Então, infelizmente, como o bispo Emerson mesmo está dizendo, infelizmente as pessoas, elas não têm a intenção de trazer essa libertação. Infelizmente as pessoas não têm a intenção de ensinar isso às pessoas. Por quê? Porque uma pessoa que se sente sempre endividada, ela também vai se sentir sempre escrava. Então existe ali uma dominação, então existe às vezes uma fidelidade que não é em amor, é uma fidelidade por medo, é uma infidelidade por achar-se devedor e não por amor. E não é isso que Jesus quer. O que Jesus quer é que você sirva a Ele sim, que você frutifique para Ele, que você congregue, que você seja igreja onde você estiver, que você esteja reunido, mas por amor, sabendo da sua liberdade, sabendo do que Cristo fez por você. Então você se torna aquele cristão que é sal na terra, que é luz no mundo, você sabe dos seus direitos. Então, é essa escravidão que Jesus veio nos libertar, e é isso que nós estamos compartilhando com você, para que você também tenha essa libertação que é maravilhosa, que vai fazer toda a diferença em sua vida. Não é verdade, bispo? Exatamente. Essa libertação que vai trazer para você esse poder de Deus, né? Como nós lemos aqui, né? Para aqueles que recebem é o poder de Deus. Para aqueles que acham que é loucura, vão viver debaixo da escravidão. E aí eu gostaria de abrir aqui o nosso WhatsApp, o 11 96504 9910, e fazer essa pergunta agora para você. O que você quer para a sua vida agora, a partir deste momento? Você quer continuar vivendo debaixo da lei, debaixo de escravidão, ou você quer viver debaixo do pacto da graça? Essa decisão tem que ser tomada. O que você quer? Ficar mendigando bênçãos de Deus até o final da sua vida, ficar naquele processo religioso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não há consciência nenhuma da sua parte que Jesus tenha feito alguma coisa para você. Tudo que você quiser nesta vida, você vai ter que pagar um preço. Quer prosperidade? Faz a campanha, faz o sacrifício, faz o voto. Quer a cura? Faz a campanha, faz o sacrifício, faz o voto. Quer uma bênção de Deus? Faz o sacrifício, faz a campanha, faz o voto. Você quer continuar pagando para receber bênçãos de Deus na sua vida? Ou você quer viver pela fé na cruz de Cristo? A fé na mensagem da cruz. A mensagem da cruz é essa. Eu tenho que ter fé que Jesus lá na cruz, Ele morreu por mim, deu seu sangue por mim, pagou o preço por mim e hoje estou liberto em nome de Jesus. O que você quer para a sua vida? Mande aqui a sua mensagem, importantíssima a sua participação neste bloco. No próximo bloco eu vou falar sobre a escolha, né? Porque aí na sequência ele fala aqui, ó, sobre a escolha dos cristãos, a nossa vocação em Cristo Jesus, que está no versículo 26. Então, fique ligadinho aí conosco, manda a sua mensagem aqui para nós agora, diga o que você quer. Você quer continuar debaixo da religiosidade, pagando preço, indo atrás lá de campanhas, de sacrifícios, de votos? A Igreja Católica ensina que você tem que sacrificar, o Espiritismo ensina que você tem que sacrificar, a Igreja Evangélica ensina que você tem que sacrificar, todo mundo ensina que você tem que pagar o preço para você receber uma bênção de Deus. Aqui, programa Falando de Vida diz não, você não tem que pagar o preço porque ele já foi pago. Jesus já pagou. Ou você vive pela fé no que Jesus pagou por nós, ou você vai ficar o resto da vida pagando o preço e achando que a mensagem da cruz é loucura. Talvez até mesmo agora você ouviu a nossa pregação e falou, nossa, o que esse bispo está pregando é muito louco. Isso é loucura, né? Então você quer continuar vivendo através dos seus sacrifícios? Beleza, o livre-arbítrio é seu, a opção é sua, você escolhe viver assim. Mas se você quiser viver a partir de hoje pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e pela fé conquistar um mundo de bênçãos, mande a sua mensagem aqui, WhatsApp 11 96504 9910 e converse com a gente. Eu volto já já com você, programa Falando de Vida. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. É uma decisão de fé. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. É isso aí, de volta com você, estamos aqui ao vivo e a cores com você nesta programação especial, com você aí na Rede Mais Família, e também estamos ao vivo com você no canal do YouTube Amor e Graça. Aliás, poderia pedir um favor já antecipado aqui para você. Estava entrando aqui agora no intervalo no canal Amor e Graça e nós estamos um pouquinho mais de 100 pessoas aí nos assistindo, né? Será que você poderia entrar lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, dar o seu joinha, dar o seu like lá para nós, para você monetizar aqui a nossa programação, nos ajudar a pagar a programação e também para que muitas pessoas tenham acesso a essa mensagem. Talvez você está assistindo agora e você fala assim: bispo, eu estava pensando aqui, meu filho tem que ouvir esta mensagem, bispo. Puxa, eu estava aqui pensando e o meu pai tem que ouvir esta mensagem. Bispo, olha, eu sempre falei isso para o meu pai: pai, se eu fico indo na igreja pagando as bênçãos que Jesus já pagou por nós, ele pagou o preço, pai. E o senhor está falando tudo isso agora, bispo, porque eu sempre tive como concepção da minha vida, né? Meu pai fica lá na religião, lá no espiritismo, pagando o pai de santo para que ele faça os despachos, os trabalhos. Mas como assim pagar para Deus realizar um milagre? Se Deus vai realizar um milagre, Ele está cobrando para que eu receba um milagre na minha vida. Mas que Deus mercenário é esse? Bispo, olha, eu sempre pensei isso e agora o senhor está trazendo isso no ar. Eu queria muito que meus familiares eles pudessem assistir esse programa, só que não vai dar tempo, porque dá tempo sim. Sabe como é que você faz? Entra lá no canal do YouTube, segue a gente ali e você vai ter não só acesso a esse programa inteiro, que vai ficar gravado ali para sempre, como também de todos os nossos programas anteriores, né? Todos os programas aí, nós temos mais de 1000 postagens no canal do YouTube, canal Amor e Graça. Então você vai ter acesso a tudo que você precisa ali, para que você tenha todo esse conhecimento bíblico e você se aprofunde mais na palavra de Deus, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, já aumentamos, né? Já tem mais gente aqui acessando o canal do YouTube, tá? Canal do YouTube Amor e Graça, entra lá, dá o seu like pra gente. Pode pôr Amor e Graça tudo junto, pode pôr separado, você vai estar nos ajudando. Bom, prosseguindo então aqui, até mesmo chegando ao término da nossa leitura de hoje, em 1 Coríntios, agora, capítulo 1, versículo 26, aliás, versículo 26, ele cita assim, ó: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que bonito isso aqui, né? Olha que maravilha, hein? Meu telespectador, você que está me assistindo aí na programação. Olha que bonito. Irmãos, reparai, pois, então, na vossa vocação. Depois de falar da mensagem da cruz, que ela é loucura para os que se perdem, mas poder para os que são de Deus, ele fala assim: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Veja, ele fala assim: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, poderosos e de nobre nascimento. Por que os sábios segundo a carne, eles não foram chamados? Porque os sábios segundo a carne, isso aqui é muito legal, viu, pregador Robson? O senhor vai até gostar disso aqui que eu vou trazer aqui. O sábio segundo a carne, ele sempre quer levar proveito para si. Por quê? Porque ele é sábio segundo a carne. Então, em tudo eu tenho que tirar proveito para mim. Quando você chega para um familiar e você fala assim: eu vou numa igreja, o que o sábio segundo a carne fala? Você é maluco, você é doido, você vai virar crente, você vai ficar escravo de homens, você vai dar dinheiro lá para o pastor, você vai sustentar uma igreja, deixa de ser louco, deixa de ser maluco, não faz uma coisa dessa. Né? Esse é o sábio segundo a carne. Por quê? Porque para ele, o próprio Paulo diz lá para frente, que já no capítulo 2 de 1 Coríntios, que o sábio segundo a carne, ele não consegue entender as coisas de Deus porque discerne espiritualmente. Ele tem uma visão materialista, né? Ele tem uma visão materialista. E você colocar coisas abstratas, né, como o evangelho, é uma coisa abstrata, é uma coisa da fé, é uma coisa que você não tem como comprovar cientificamente a fé. Você não comprova cientificamente Deus. Só se Deus aparecesse aqui e se mostrasse para todo mundo, aí você comprovaria cientificamente. Então, para os sábios segundo a carne, o que acontece? As coisas de Deus passam a ser loucura, né? E na igreja, por isso que eu falei, pregador Robson, eu ia gostar disso aí. Na igreja nós temos pessoas que não se converteram, que elas continuam sábias segundo a carne. Então, a sabedoria segundo a carne, ela faz o quê? Faz com que eu tenha toda essa astúcia dentro do visível, dentro do palpável. Né? Então, o que eu faço? Eu sou incrédulo. Eu sou incrédulo e eu sou sábio segundo a carne e eu ganho muito dinheiro segundo a carne. Mas, de repente, nessa sabedoria, me acendeu uma lampadinha aqui na minha cabeça que falou: caramba, eu posso ganhar esse mesmo dinheiro que eu trabalho aqui, feito um camelo aqui fora, abrindo uma igreja, montando uma igreja. Né? Como aconteceu, por exemplo, né, com o imperador lá em Constantino, lá em 323 depois de Cristo. Né? Não adianta, não dá para lutar contra os evangélicos. Quanto mais evangélico a gente mata, mais evangélico aparece. Já sei, vou fundar a igreja onde os evangélicos vão poder congregar e vamos fundar a igreja católica apostólica romana e pronto, todo o povo está autorizado a congregar, fica aqui sobre o poder de Roma e Roma vai dominar esse império. Depois que ele fez isso, a igreja se tornou bilionária, ganhou dinheiro pra caramba, ou seja, um ato de sabedoria humana, da astúcia humana. Já que eu não posso combater os evangélicos, vou me unir aos evangélicos e dominar sobre os evangélicos para quê? Para que eles cedam a minhas pregações, ao domínio do Império Romano e todos ficam felizes. Eles servem o seu Deus e eu ganho meu dinheiro. Né? Ou seja, aí a pessoa pensa assim: caramba, se eu fizer uma igreja eu posso ganhar muito dinheiro, eu sou uma pessoa eloquente, sei falar, eu sou comunicador, eu sei me expressar muito bem, eu consigo chegar na frente de uma televisão e falar muito bem, as coisas da Bíblia é só decorar, que você vai lá falar perfeitamente, e pronto, fundei uma igreja e trabalho nessa mesma astúcia, né? Nessa mesma sabedoria. Entendeu? Então, olha que interessante quando ele fala essa passagem maravilhosa dizendo que a mensagem da cruz ela é loucura para os que se perdem.
E olha, no chamado, Deus não chamou muitos sábios, né, segundo a carne, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Por quê? Porque quando essa pessoa, cheia de astúcia, chegou na igreja, começou ali a fazer uma religião para ganhar dinheiro, e nós aqui chegamos e mostramos, olha, não é assim. A verdade é que Jesus pagou o preço por você. A verdade é que ele morreu na cruz para que você tenha vida e vida em abundância. A verdade é que pela fé você pode conquistar tudo de Deus. Isso se torna algo muito aversivo para eles, né, pregador Robson? Por quê? Porque os interesses são os outros. O nosso interesse aqui é qual? Qual o interesse da nossa igreja? Que você conheça Cristo, que você tome posse pela fé de todas as bênçãos na sua vida e que você herde a vida eterna. Esses eu não sei se eles querem isso, porque a partir do momento que eles escondem de você o poder de Deus, que Jesus te perdoou dos pecados, que Jesus já te curou, que Jesus já pagou o preço por você, qual pode ser o outro interesse deles, né, pregador Robson? Interesse da sabedoria humana, interesse de usar a sabedoria humana para confundir a tua cabeça e ter algum lucro com isso. É verdade, interessante isso que o senhor está falando, bispo. E aí, uma palavra que o senhor disse, dominadores. E aí essas pessoas, elas se tornam dominadores do povo. Elas escondem a verdade do povo, né? E o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. O que as pessoas elas fazem? Elas escondem a verdade do povo e dominam sobre o povo. Porque olha a diferença do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço e obras maiores farão. Então o Senhor Jesus, ele não tinha problema nenhum em que seus discípulos fizessem as obras até maiores do que ele, como quem diz, olha, eu estou aqui, eu sou seu mestre, mas vocês vão frutificar porque vocês têm o poder de Deus. O dominador, ele já prega diferente. O dominador, ele diz o seguinte, ó, vocês são povo, eu sou o homem de Deus, eu sou o sacerdote, então nós vamos fazer assim. Vocês fazem, por exemplo, uma campanha, vocês me dão o seu nome, eu subo ao monte, eu tenho que subir ao monte, vocês não podem. Eu vou subir ao monte, eu vou falar com Deus em seu favor. Por quê? Porque eu sou aquele intermediário entre vocês e Deus. Então, eu domino. Então, essa sabedoria humana, ela leva a pessoa a pegar a palavra de Deus para a dominação mesmo, para a escravidão. Então a pessoa ela começa a compreender assim. Então o sacerdote ali, o pastor, o pai de santo, enfim, ele tem acesso às coisas espirituais. Eu não tenho acesso. Então eu preciso ficar ali subordinado, esperando vir ali alguma bênção, alguma vitória, alguma dádiva dessa pessoa em relação a mim. E não é isso que Jesus quer, né? Você vê, o bispo leu o texto que diz que o Senhor Jesus, ele escolheu as coisas fracas, as coisas que não são, para envergonhar os que são. Então, infelizmente, amados, o que o bispo Emerson trouxe aqui é uma realidade hoje. Você vai em muitos lugares em que você encontra dominadores, pessoas escravizando o povo, tirando do povo o direito de conhecer a verdade, tirando do povo o direito de crescerem em fé. O que Jesus quer para mim e para você? Que a gente cresça, que a gente tenha cada dia mais comunhão, que a gente tenha cada dia mais sabedoria, que a gente a cada dia amadureça em relação à nossa fé. Como o Senhor Jesus mesmo ensinou, que a nossa fé ela pode ser como um grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda começa ali pequenininho e ele vai crescendo, né? O grão de mostarda é a menor semente que se torna uma grande árvore. Então a fé do cristão deveria ser assim. Começa ali pequena e vai crescendo. Mas para essa fé crescer, o apóstolo Paulo diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Agora, que pregação que vai fazer a fé crescer? A pregação da dominação? Não, a pregação do que realmente é a cruz de Cristo.
A pregação que vai ensinar você que você tem direito, que vai ensinar você que você é filho, que vai ensinar você que você pode orar. Então, essa pregação ela vai fazer você crescer. A pregação que diz que você não tem direito, a pregação que diz que você é condenado, que os seus pecados fazem separação entre você e Deus, a pregação que diz que só o sacerdote pode orar, essa pregação ela atrofia a fé. Então, Bispo Emerson, nós encontramos pessoas, eu já conversei com pessoas que de anos e anos e anos de evangelho, pessoas de 20 anos, você pergunta para ela, você se sente salva? Você se sente um homem de Deus, uma mulher de Deus? Ô, meu irmão, não dá, porque é tanto pecado, né? A gente não entende nada, a gente não compreende nada. Então, e o Espírito Santo? Ô, irmão, o Espírito Santo, o meu pastor disse que é uma coisa santa. Quem sou eu para ter o Espírito? Misericórdia, um dia eu chego lá. Mas, amado, 20 anos de evangelho, não, um dia eu chego lá, um dia eu vou orar igual o meu pastor, um dia eu vou ter o Espírito Santo, um dia eu posso dizer que eu sou um homem de Deus. Ué, mas o que será que essa pessoa, qual tipo de pregação essa pessoa ela tem recebido ao longo dos anos que ela ainda não compreende que ela é filha, que ela ainda não compreende que ela é herdeira, né? Aí é o que o nosso amado bispo está dizendo, a dominação, né? O homem sábio segundo a carne, que leva as pessoas ali na escravidão, deixa de ensinar as pessoas a liberdade de Cristo, deixa de ensinar as pessoas que as pessoas elas são sim pessoas escolhidas e a pessoa não cresce. Talvez você está acompanhando a nossa programação e você olhando para a sua vida cristã, né, nós temos até a nossa chamada dos construtores de Cristo, que nós falamos sobre isso. Nós queremos ajudar você a construir a sua fé cristã. Talvez você olhe para a sua vida, quando você analisa a sua vida, você diz, espera aí, anos e anos de evangelho, e eu nem sabia da liberdade que Cristo me deu, eu nem sabia que eu já sou um abençoado. Você já reparou que nós chamamos você de abençoado? E eu sei que isso soa estranho para muitas pessoas, porque muito tempo recebendo palavras e que não trazem esse crescimento. Então, amados, Deus ele quer que você cresça. Então, dominadores segundo a carne, diante do povo de Deus, impedindo que as pessoas cresçam. Infelizmente é o que existe, e isso que o senhor trouxe, bispo, realmente é muito interessante essa questão. Exatamente, e até mesmo para a conclusão da nossa mensagem, né, pregador Robson? O próprio Jesus era assim, né? Porque Jesus ele vem no momento em que havia um sistema religioso montado, né, toda uma tradição religiosa com mestres da lei, praticantes, né, os principais judeus ali. Então toda aquela cúpula foi criada em cima de uma religião. E Jesus não sai dessa religião. Ele não vem dessa religião. Ele não vai ali sentar com os fariseus, aprender, ficar numa igreja, ficar num templo, congregando, para depois sair e falar, não, eu sou crente. Não, ele simplesmente não aparece, né? Em nenhum relato bíblico você vai ver Jesus se associando a fariseu, a saduceu, a intérpretes da lei, embora fossem eles que trouxessem a lei de Moisés. Então Moisés instituiu a lei passou para os reis, para todos, Davi, Salomão, Saul, todos os reis praticantes, e vem aquela lei, né, se cria uma religião em cima da lei para que praticassem a lei com mais ímpeto, com mais força, e parecia aquela aparência de sabedoria, e de repente chega Jesus, humilde, né, fraco. Quem era Jesus? Né? Tanto é que o maior discurso que os fariseus tinham, né, pregador? Quem é esse Jesus? Quem é esse cara? Né? Nossa, quem ensinou para ele essas escrituras? Como é que ele sabe isso? Né? Como é que ele vem trazendo? Sabe por quê? Porque os judeus tinham a sabedoria da carne,
né? Os fariseus, saduceus, intérpretes da lei, eles tinham a sabedoria da carne. Né? Eles montaram uma cúpula, eles montaram um sistema religioso que ganhava dinheiro, que tinha dinheiro para investir. Por que o governador ele era amigo dos fariseus? Porque dava lucro. Porque Roma, eles não tocavam nos religiosos, porque isso dava lucro para Roma. Roma enriquecia através das igrejas. Né? Como hoje também você vê muitos poderes no Brasil, por exemplo, e fora do Brasil, enriquecendo por causa de igreja, de religião. A igreja, ela coloca ali deputados, senadores, prefeitos, ela elege presidentes, né? Tanto é que você tem a bancada evangélica, a bancada espírita, a bancada católica, você tem um poder por trás dessas questões. Então, quando Jesus ele não vem dessa cúpula, ele passa a ser criticado, né? Porque como que ele anda? Quem é ele? Por que ele anda com esse? Por que ele é assim? Por que ele... E essa sabedoria era pura e simples, né? Na realidade, o pregador Robson, Jesus não tinha muita sabedoria, ele só falava a verdade. E quando ele falava a verdade, as pessoas pensavam e falavam, caramba, mas é mesmo, né? Por que eu tenho que pagar para receber bênção de Deus se é pela fé? Por que eu tenho que viver debaixo da condenação do pecado se Deus me perdoa dos pecados? Ou seja, ao falar a verdade, Jesus ele trazia assim uma coisa que para eles era impressionante, porque eles estavam tão acostumados com a mentira que quando alguém vem falar a verdade parece que é uma coisa assim, e quando você vê é uma coisa pequena, né, pregador Robson? Porque é simplesmente a verdade. Prega a verdade, vai trazer felicidade para as pessoas. Exatamente. E o senhor lembra, né, que os fariseus, Jesus ele chamava os fariseus de hipócritas, né, porque eles eram religiosos, mas eles nem seguiam aquilo que eles acreditavam. E essa questão que o senhor está falando da simplicidade de Jesus, a gente vê, por exemplo, lá na passagem da mulher adúltera, né? Os fariseus ali querendo apedrejar a mulher, vamos matar ela porque ela foi pega em adultério, enfim, na lei de Moisés. Jesus, muito simples, como o senhor está dizendo, falou, não, tudo bem, se vocês não tiverem pecado, atira a pedra. Pronto. Atira mesmo, está escrito. Atira quem não tem. Atira a pedra. Simples assim. Meu Deus, mas tão simples? Sim, uma palavra tão simples, uma palavra dessa sabedoria que vem de Deus, que é simples, que é pautada na verdade, livrou aquela mulher da morte. Por quê? Os fariseus ali, como tinham a sua consciência segundo a lei de condenação também, foram saindo um por um, começando do mais velho até o mais jovem, foram todos embora. Jesus olhou e perguntou para a mulher, cadê aqueles que te acusavam? A mulher disse, Senhor, ninguém ficou. Então Jesus falou, eu também não lhe condeno, vai e não peques mais. Então você vê como a simplicidade de Cristo, a verdade de Cristo é que traz a libertação. Essa mulher, ela foi salva por essa simplicidade de Jesus, por esse olhar de Jesus para olhar todas as pessoas como iguais. Então é aquela questão, vocês estão dizendo que essa mulher, ela tem os seus erros? Vocês também têm os seus erros, então entre vocês e ela, quem é o mais errado? Então essa simplicidade de Cristo trouxe vida àquela mulher. Então, é disso que nós falamos, do amor de Cristo, que comia na casa de pessoas que os fariseus nunca entrariam, que estendia a mão para aqueles que os fariseus nunca estendiam a mão, que tocava em leprosos. Jesus tocou no leproso, um fariseu nunca tocaria num leproso, tanto que o leproso, quando chega ali diante do Senhor Jesus, ele se ajoelha e diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Olha que interessante, o leproso ele sabia que Jesus podia, porque provavelmente ele ouviu falar das curas de Jesus. Ele só não sabia se Jesus queria. Então ele pergunta, Senhor, se quiseres, tu podes purificar-me. Jesus estende a mão, toca no leproso, e ninguém tocaria no leproso. Jesus toca e diz, sim, eu quero. Fica limpo. Então é isso que Jesus quer para você, é isso que Jesus quer para nós, o perdão simples, a cura que Ele já preparou para nós, a liberdade, a vitória
vitória. É isso que Cristo tem para mim, é isso que o Senhor Jesus tem para você. Exatamente, e é isso que você vai encontrar na comunidade cristã Amor e Graça, né? Você não vai encontrar pessoas de nobre nascimento, pessoas nobres segundo a carne, embora a Bíblia nunca foi contra, né, um médico ser um cristão, ou um teólogo ser um cristão, ou um estudioso da Bíblia ser um cristão, né? Pelo contrário, Lucas estava ali, o próprio apóstolo Paulo foi uma pessoa que se converteu, que ele era um religioso fanático, e ele deixou de ser um religioso fanático para ser um pregador da simplicidade, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo é exemplo disso. Ele larga uma cidadania romana, que era uma coisa assim poderosíssima. Não existe nada no mundo hoje, nos dias atuais, que seja tão poderoso como uma cidadania romana na época de Paulo, e ele abdica disso só para ser um pregador de Cristo, para pregar Jesus. Então Deus não é contra essas coisas, né? Você pode estudar, você pode ter seu curso, a sua ciência, o conhecimento, desde que você saiba que Deus, ele é tudo em todos, que ele é superior a todas essas coisas. E algumas pessoas, infelizmente, assim como elas achavam que você ser evangélico no passado era loucura, né? Como alguns familiares falam para você. Quando você fala assim, eu vou na igreja, tem pai, mãe, filho, você fala, você é louca, você vai à igreja, eu nunca vou na igreja na minha vida, você é maluco de estar numa igreja. Por quê? Porque eles são sábios humanamente, ou seja, a sabedoria deles é dos homens. Então, tudo que não é lógico, não é matemático, é loucura para eles. E tem pastores assim, infelizmente, hoje, igrejas que funcionam assim. Se não for lógico, se não for matemático, não tem lógica espiritual, né? E Deus é espírito, né? Como diz o João, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Se você quiser seguir a Deus pela sabedoria humana, você negará a Cristo com toda certeza. E talvez isso esteja acontecendo até hoje na sua vida. Você tem negado Jesus por causa dessas práticas religiosas. Vamos mudar essa situação? Entre em contato com a gente aqui agora, WhatsApp 11 96504 9910. Diga pra gente aqui no programa Falando de Vida, o que você está achando do nosso programa? Essa ideia, esse pensamento, essa fé, o que tem a ver com você? Você é uma pessoa que tem compreendido isso? Esse é o seu pensamento? Você discorda do que estamos falando? Bispo, eu não concordo, eu acho que não, que Jesus fez 50%, eu tenho que pagar os outros 50%, né? Eu não vejo desta maneira. Entre em contato com a gente aqui agora, WhatsApp 11 96504 9910. Qual é a sua visão da cruz de Cristo, hein? Qual é a sua visão? Você acredita que Jesus consumou verdadeiramente a sua obra na cruz do Calvário? Você não acredita? Você acha que ele pagou 50%? Você acha que ele deu a oferta total por nós? Qual é a sua opinião sobre este tema? O que você está achando da nossa pregação aqui de hoje no programa Falando de Vida? 11 São Paulo 96504 9910. No próximo bloco tem oração, hein? Fica ligadinho conosco, não deixe de orar hoje conosco. Certamente Deus vai falar grandemente ao seu coração. E eu volto já já com você. Vamos lá. Muito bem, amados de Deus, eu sou o Bispo Emerson Viana, da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família, e eu gostaria de convidar você a ser, juntamente comigo, um construtor de Cristo. O que vem a ser um construtor de Cristo? O Senhor Jesus, certa feita, citou uma parábola. Ele disse que 2 homens edificaram a sua casa. Um edificou a sua casa sobre a palavra e o outro não edificou a sua casa sobre a palavra. Ele diz que um edificou a sua casa sobre a rocha, a palavra, e outro edificou a sua casa na areia. Ambos viveram muito felizes nesta casa, estavam indo bem nesta casa. De repente, vieram as chuvas, o rio bateu com força sobre aquelas casas, né? O vento soprou com muita força. Uma desabou e outra permaneceu firme. O que Jesus quis dizer com isso? Que não adianta só nós sermos cristãos, não adianta só você estar no Evangelho, você precisa edificar a sua casa sobre a rocha. Mas alguém, alguma vez nesta vida, ensinou você como é que você faz isso?
Por exemplo, você mora numa casa, não mora? A sua casa, ela foi construída por alguém. Alguém construiu essa casa que você está morando. Não é porque você mora na casa que você é obrigado a saber da estrutura da casa. Você não sabe como estão formados os alicerces da sua casa e nem saberia construir uma casa. E isso não é demérito para ninguém. Eu também não sabia edificar a minha vida, não sabia edificar a minha casa sobre a palavra de Deus. Por isso que nós, construtores de Cristo, nós estamos aqui para ajudar você. Nós da comunidade Cristã Amor e Graça somos construtores de Cristo e estamos levantando construtores de Cristo. O que é isso, bispo? Explica para mim o que é ser um construtor de Cristo. Nós vamos estar ajudando você a edificar a sua vida sobre a palavra de Deus. Você é cristão, você recebeu Jesus, você ama Jesus de todo o seu coração, você tem Deus aí na sua vida. No entanto, se alguém perguntar para você, você sabe como você está edificando a sua vida no Evangelho? Talvez você não saiba. Você quer mudar essa história? Você gostaria de construir uma casa sólida sobre a palavra de Deus, sobre a rocha? Você gostaria de ser alguém muito abençoado por Deus? Entre em contato conosco agora no WhatsApp 11 96504 9910. Está aparecendo aí na sua telinha, tá? Esse é o WhatsApp 11 96504 9910. Você vai mandar a seguinte frase para nós: quero ser um construtor de Cristo. Como assim, bispo? Quero ser um construtor de Cristo. Quero construir a minha casa sobre a rocha, sobre Deus. E nós vamos estar entrando em contato com você para ensinar você tudo o que você tem que praticar para edificar a sua casa sobre a rocha. Certa feita, o apóstolo Paulo disse que nós podemos construir 6 tipos de casa no cristianismo. Você cristão, você evangélico, você homem de Deus, mulher de Deus, você pode construir 6 tipos de casa. A casa de feno, a casa de palha, a casa de madeira, a casa de pedras preciosas, a casa de palha e a casa de ouro. E aí você vai escolher, optar qual tipo de casa você quer. Só que o apóstolo Paulo também diz, como disse o Senhor Jesus, que a nossa casa será provada pelo fogo. Então imagine, se você é um cristão e edificou a sua casa de palha, o fogo vai vir sobre ela. O que vai acontecer? Ela vai se queimar. Se você edificar uma casa de feno, madeira, o que vai acontecer? O fogo virá e a sua casa vai se queimar. Se você edificar uma casa de ouro, pratas, pedras preciosas, isso não vai acontecer. A sua casa vai permanecer inabalável. Você é uma pessoa que tem desanimado, você desanima muito fácil de ser cristão, você é uma pessoa que não tem firmeza, você é uma pessoa que não consegue permanecer firme na palavra de Deus. Então, entre em contato conosco no WhatsApp 11 96504 9910. Se você quer aprender a edificar a sua vida sobre a rocha, sobre Cristo, você quer ser um construtor de Cristo, edificando a sua casa, a sua família sobre Cristo, então você mande a seguinte mensagem: quero ser um construtor de Cristo. Os nossos obreiros, pastores, colaboradores estarão entrando em contato com você para explicar para você como é que você faz para ser um construtor de Cristo. Isso, preciso pagar alguma coisa? Não paga nada, é gratuito. Nós vamos estar ensinando você a ser um construtor de Cristo. Quer se associar com a gente, quer ser um grande construtor de Cristo? WhatsApp 11 96504 9910. É isso aí, estamos de volta com você e eu gostaria de fazer um convite muito especial. Aliás, posso fazer 2 convites para você? Primeiro deles, já entra aí no canal do YouTube, entra no canal Amor e Graça, né? Se você puder, inclusive, dá um like lá para nós. Nosso programa está sendo transmitido também ao vivo no canal do YouTube. Então você que está me assistindo na TV, entra nesse canal. Inclusive é importante você entrar nesse canal, clicar lá nos sininhos, passar a ser um seguidor nosso. Por quê? Porque às vezes você precisa saber de um culto ou de uma reunião muito importante, ou nós colocamos um tema aqui que você precisa aprender sobre ele, você já vai entrar lá no nosso canal do YouTube, tá? Então entra lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, canal Amor e Graça no YouTube, já segue a gente lá, tá? E já fica preparado para a reunião deste domingo, porque o nosso segundo convite é exatamente isso. Domingo agora,
nós vamos ter uma reunião muito importante, muito especial, onde nós vamos estar falando sobre todo esse direito que você tem. Eu queria convocar, não é nem convidar não, quero convocar você que está cansado de tanta religiosidade, de tantas práticas. Bispo, eu tenho praticado tanta coisa, eu tenho obedecido o pastor, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu faço aquilo outro, e eu não consigo trazer à existência os milagres de Deus na minha vida. Bispo, quando eu leio a Bíblia, eu até me emociono, porque eu falo, nossa, que bonito. Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e outras maiores. Aí eu falo, glória a Deus, já pensou se fosse comigo isso? Meu Deus, como eu queria fazer o que Jesus fez e outras coisas maiores. Quando eu leio a Bíblia, sabe, bispo, que está escrito, um choro pode durar uma noite inteira. Aí quando eu acordo pela manhã, estou chorando também de novo. A alegria não vem ao amanhecer. Eu não sei o que acontece. Por que um choro dura uma noite e o outro dia eu choro também e choro e nunca paro de chorar? Sabe o que está faltando na sua vida? O conhecimento da graça. Está faltando na sua vida você sair desse degrau que você está aí. Você pisou num degrau superior porque você recebeu Cristo na sua vida, então você subiu num degrau superior, mas você não passa desse degrau, você não evolui, não cresce, não tem evolução na sua vida cristã. Então você parou naquele degrau e você não vai mais para cima. Ou seja, está na hora, meu irmão? Está na hora de você ter a vida em abundância. Está na hora de você conquistar o poder de Deus, o sobrenatural de Deus na sua vida. Está na hora de você vivenciar as grandes promessas que o Senhor deixou na sua palavra. Se você apenas contemplar a Bíblia e falar que coisa bonita, que coisa linda, que coisa maravilhosa, isso não vai mudar nada na sua vida. Você não vai sair disso. Agora, o dia que você chegar e falar, não, essa promessa tem que se cumprir na minha vida, eu tenho que tomar posse do sobrenatural, eu tenho que viver o melhor de Deus na minha vida, aí você vai ver a guinada que você vai dar. Então, essa reunião de domingo é só para você que quer evolução, você que quer crescer em Cristo Jesus, você que quer ser um filho praticante e participante das promessas do Senhor na sua vida. Se você realmente quer uma vida em abundância, domingo agora você vai participar da nossa reunião. Bispo, eu tenho compromisso domingo agora, eu tenho um compromisso na minha igreja, eu tenho um passeio para fazer, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Ótimo, não tem problema. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos são os escolhidos, então significa que você ainda não foi escolhido para participar desta bênção. Certa feita, Jesus, me desculpa até a minha dureza, tá? Sabe por que eu falo isso? Porque Jesus uma vez contou uma parábola. Aliás, contou uma parábola não, foi uma história verídica, que na história verídica ele conta uma palavra. Ele estava na ceia com vários discípulos, com vários apóstolos, os apóstolos estavam, os discípulos também, e um dos que estavam com Jesus à mesa disse, olha, Senhor, bem-aventurado aquele que comeu pão na vida eterna, porque ele estava sentindo uma presença tão boa de Deus, de Jesus, ele estava tão feliz com aquela situação, com aquela presença de Jesus, que ele falou, meu Deus, já pensou isso lá no céu, que maravilha? E Jesus falou, olha, aí Jesus contou uma parábola para ele, falou, certa feita um homem, ele deu uma grande festa, e naquela época, o que acontecia? Quando eu ia dar uma grande festa, 2, 3 meses antes, eu mandava um convite para as pessoas que eram especiais para mim, para que elas não armassem compromisso, que elas não tivessem nenhum compromisso naquela época, porque era importante para o anfitrião fazer a festa e receber os convidados. Então ele não podia passar vergonha, porque se ninguém fosse na festa dele, ele ia ser humilhado, ele ia ser tratado como assim, uma pessoa, tá vendo? Ninguém gosta de fulano, olha, a festa dele estava vazia, não tinha ninguém. Então seria uma vergonha para o dono da festa que ninguém aparecesse. Então ele avisava 3 meses antes e depois, uma semana antes da chegada da festa, ele mandava de novo o seu servo para perguntar, olha, vocês vão na festa, hein? Vocês vão. E aí, qual foi a surpresa dele? O servo volta dizendo, Senhor, ninguém vem na tua festa, todo mundo tem uma desculpa, para não comparecer na tua festa.
E aí ele ficou irritado e mandou chamar os pobres, os cegos, os coxos, os aleijados e tudo isso para que ficasse cheia a casa dele. E aí ele falou depois, e nenhum daqueles convidados provará da minha ceia lá na vida eterna. Ou seja, pessoas que têm outros compromissos, né, que acham que são mais importantes do que você viver Cristo, a verdade, a palavra, né, Jesus tratou dessa maneira. Ele falou, olha, não vão participar da minha ceia. Então talvez não chegou o momento ainda de você conhecer a verdade e você praticar a verdade na sua vida. Então, obviamente, não é para todos, né? A fé não é para todos, a graça não é para todos. Mas você que realmente reconhece, bispo, tudo que o senhor pregou aqui hoje, eu necessito na minha vida, eu preciso viver esse sobrenatural nos meus caminhos, então domingo agora, você não vai perder a nossa reunião, tá? Ela começa às 9 horas da manhã, você que mora em outro estado, em outro país, em outra cidade, você que não tem como estar na igreja física, você vai acompanhar pelo canal do YouTube, faça desta reunião um culto verdadeiro, tá? Não fica lá só assistindo como se você estivesse assistindo um filme, não. Chega ali na sua sala, põe no seu aparelho de TV, né? Clica aí no YouTube, no seu aparelho de TV, entra no canal Amor e Graça, aí você vai louvar juntamente com a gente, vai cantar juntamente conosco, vai dar glória a Deus juntamente com a gente, né? Vai pegar a sua Bíblia no momento da palavra, vai prestar atenção na pregação e vai participar deste culto domingo agora às 9 horas da manhã. Tá? Se você é de São Paulo, então o que você vai fazer? Você que mora na Zona Leste, Zona Central ou outras regiões, você vai estar às 9 horas da manhã com a gente, em São Miguel Paulista e também na nossa sede no Brás, que são os 2 endereços que começam às 9 horas da manhã. E nas demais igrejas, Guarulhos, Lapa e Mogi das Cruzes, você vai estar às 10 horas da manhã. Então, esses 5 endereços aqui em São Paulo faz com que a igreja não seja muito longe para ninguém. Não, bispo, como é que não é muito longe da Zona Sul? Poxa, mas você tem aqui a nossa igreja, né, do Brás, que você pode estar congregando. Se você vem da Zona Sul, você de carro, você consegue chegar aqui em 40 minutos, 45 minutos. E na época de Jesus, que você tinha que andar quilômetros e quilômetros no deserto para você chegar até ele. Então pense nisso, porque você hoje tem 5 locais que você pode congregar, que não fica distante para ninguém. Então vamos congregar domingo agora. Se você quer viver o melhor de Deus, vem estar na comunidade Cristo Amor e Graça. Agora, se você tem outro compromisso mais importante do que viver essa palavra, paciência. É o que está escrito na Bíblia. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E eu tenho certeza que esta obra não é de homens, esta obra é de Deus. Então não vou ficar aqui falando nada, punindo, e nem como dono da festa com raiva, porque a obra pertence a Deus. Se Deus está te chamando e você não vem, é porque você não era para estar nessa festa, não era para você estar nessa ceia. Aqueles convidados que Cristo cita na parábola, eles eram principais, que Deus queria que estivesse ali na festa, mas eles tinham outros compromissos mais importantes, não podiam vir. Paciência, né? Então assim também nós fazemos na comunidade Cristã Amor e Graça, tá bom? Domingo agora, esperamos por você. Vamos ao momento da oração, vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus, Pai amado, graças nós te damos, ó poderoso Deus, por mais um programa falando de vida, aqui mesmo no altar da sua graça. Nós oramos aqui agora, meu Pai, com todos aqueles, principalmente aqueles que desejam viver a verdade do Senhor na sua vida, que desejam ser praticantes do seu evangelho, que desejam ser praticantes da sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento tão importante da nossa vida. Obrigado por este programa, meu Pai, que tem esclarecido os teus filhos acerca do evangelho. Eu tenho certeza, meu Pai, que o nosso programa abriu as portas de um novo entendimento para todos aqueles que querem viver a Tua palavra, que querem ser praticantes do Seu Evangelho. Eu te agradeço de todo o meu coração, ó poderoso Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela cura, pelos Teus milagres, pelo Teu poder, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. E mais uma vez eu te peço, ó poderoso Deus, leva estas pessoas
para esclarecer, para serem esclarecidas na sua graça e que venhamos viver o teu evangelho na nossa vida. Muito obrigado por tudo, amém e graças a Deus. Em nome de Jesus, que você tenha a plenitude de Deus aí na sua vida, tá certo? Antes de encerrarmos a programação, também eu gostaria de pedir a sua ajuda, a sua contribuição, a sua oferta. O pregador Robson Jesus, ele ensinou duas formas de nós semearmos a Deus, né? Por amor a Ele, né? Por amor a Deus e por amor ao Evangelho. Quem é que semeia por amor a Deus? Quem já teve um encontro com Deus, né? A pessoa que já recebeu uma cura, que já recebeu um milagre, que recebeu assim uma transformação, ela não tem um mínimo problema de semear por amor a Jesus, né? Por amor a Deus. Que nem o leproso, né? Um dos 10 leprosos, ele voltou para seguir Jesus porque ele falou, olha, eu estava morto, o Senhor me tirou da morte, então eu tenho que te agradecer, eu tenho que dar minha vida para ti agora. Isso é semear por amor a Deus. E por amor ao Evangelho, é quando a pessoa encontra uma palavra tão legal, tão boa como essa, e a pessoa diz, puxa vida, esse programa tem que continuar no ar. É o único programa que eu ouço da palavra, é o único programa que me traz esclarecimento, é o único programa que eu vejo que os pastores me querem bem, eles querem que eu conheça a verdade, que eu seja um praticante da verdade e que eu venha ter uma vida em abundância. Então essas duas maneiras da pessoa semear, né, pregador Robson, tanto por amor a Deus como por amor ao Evangelho, Jesus promete dar 100 vezes mais, devolver 100 vezes mais e a vida eterna. De fato, por quê? Porque é um semear que provém de gratidão, é um semear que provém do amor a Deus, amor à palavra de Deus, é aquela compreensão e aquele reconhecimento de que esta palavra ela está trazendo edificação. Olha as coisas que você ouviu aqui hoje, olha a palavra que você recebeu aqui hoje, uma palavra que te liberta, uma palavra que abre o seu entendimento, uma palavra que te faz livre para viver a sua fé. Então, o apóstolo Paulo ele diz, né, que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, quando existe esse entendimento de que aquilo que Deus faz em nossa vida é bom, aquilo que Deus faz na nossa vida é maravilhoso, então nós semeamos com todo amor, semeamos de todo o coração. E mais importante, existe a promessa, né? Existe a promessa, lá em Coríntios está escrito que aquele que dá semente ao que semeia, então quem nos dá semente é o Pai, ele também multiplica a nossa sementeira. Então, semear por amor a Deus, semear por amor ao Evangelho, por amor a esta palavra maravilhosa, é ato de gratidão e resulta em multiplicação, resulta em vitória, resulta em bênçãos na sua vida, não é verdade, bispo? Exatamente, faça isso, olha, experimente, né? Mas, bispo, isso aí se eu fizer, eu não vou estar fazendo campanhas, votos, não, o amor, né? Você está semeando por amor, você tem que praticar o Evangelho por amor, você tem que evangelizar por amor, você tem que servir a Deus por amor, você tem que ir na igreja por amor. Por isso que eu falei, olha, você que não puder congregar domingo, fazer o quê, né? Não chegou o seu momento, não chegou a sua hora. Eu não vou ficar aqui, você tem que congregar, você tem que estar na igreja. Não, tudo tem que ser feito por amor. Você já experimentou fazer uma oferta a Deus por amor? Eu vou te fazer esse convite agora. Pegue o número aí desse CNPJ que está aparecendo aí, que é a nossa chave Pix, né? E você vai fazer uma doação, uma oferta, né? Talvez não seja aquela oferta, aquela grande oferta, você fala, nossa, bispo, eu queria semear aquela oferta, sabe, aquela oferta para Deus. Talvez você não tenha essa condição ainda, mas experimente fazer que nem fez a viúva pobre, que ela chegou aqui naquele momento e ela falou assim, puxa vida, a palavra desse Jesus tem sido tão boa, ela tem me fortalecido tanto, que eu quero dar uma oferta para esse ministério. E foi lá, deu as suas 2 moedinhas, que correspondia a todo o seu sustento do mês, mas ela semeou por amor a Jesus. E Jesus falou, olha, essa semeou mais do que todos. E a promessa de Jesus é qual? Eu devolvo 100 vezes mais. Certamente, e o que ele fez de milagre na vida desta viúva, essa viúva prosperou muito, né? Por quê? Porque ela deu a sua oferta de amor. Você já fez isso? Você já experimentou semear uma oferta por amor ao Evangelho, por amor a Deus?
Faça isso agora. Se você puder, semeie a sua oferta de todo o seu coração e eu tenho certeza que não só Deus te devolverá 100 vezes mais, como ainda vai te prosperar muito em todos os aspectos da sua vida. Quer fazer isso agora? Quer experimentar? Eu sei que você já fez muita campanha, já fez muito sacrifício, já fez muito voto, já semeou muito, né? E talvez sempre naquele objetivo. Não, eu estou aqui porque eu preciso daquele milagre de Deus. Então, Deus, eu dei, agora o Senhor tem que me dar. Eu já ouvi um pastor falar que você tem que encostar Deus na parede. Se você fizer o voto e Deus não te abençoar, encosta Deus na parede e fala ou é ou não é. Ou o Senhor me abençoa ou não me abençoa. E você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Jesus já te deu todas as vezes, você não precisa disso, mas semear por amor, você mostra o quanto Deus é importante na sua vida. Faça isso e veja o sobrenatural acontecer na tua vida. Pegue esse número de CNPJ e faça a sua doação agora, e tudo que você semear, eu declaro, eu ligo com você em oração, que Deus vai te prosperar 100 vezes mais, conforme Ele prometeu na sua palavra. Pregador Robson, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, uma boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite, abençoados. E fica esse convite. Vamos caminhar juntos, bora caminhar juntos na graça do Senhor Jesus Cristo. O que nós queremos é isso, é ver você crescendo em fé. Queremos ver você crescendo no amor de Deus, reinando em vida, como está escrito na palavra de Deus. Obrigado por você ter acompanhado essa programação. Uma noite abençoada a todos. É isso aí, nós vamos ficando por aqui. Quero lembrar que o nosso programa ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, neste horário, então certamente você pode nos acompanhar novamente todos os dias neste horário, das 7h30 às 9 da noite. Você tem um programa Falando de Vida aqui mesmo no Altar da Graça. Outro dia uma irmã falou, bispo, eu queria que o culto passasse também na televisão de domingo, né? Puxa vida, não precisa, você tem um canal do YouTube, né? Se você quiser assistir, você assiste. Então não precisa disso. Então domingo, 9 horas da manhã, esperamos por você na comunidade Cristã Amor e Graça, né? Você que não pode estar congregando, assista pelo canal do YouTube, e você de São Paulo, da grande São Paulo e até do interior de São Paulo, vem estar conosco. Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Nós estamos esperando por você neste grande domingo de bênçãos, de milagres, de transformação, enfim, venha viver o melhor de Deus na sua vida, tá? E olha, que você tenha um excelente final de semana e o que eu mais quero é que depois desse final de semana você seja muito, mas muito abençoado pelo nosso Deus, né? Porque a mensagem da cruz está aí, ela foi dita, ela foi propagada, é só você receber os grandes milagres que Jesus fez por você e viver esta vida em abundância. Não deixe mais ninguém dominar sobre você, você vai dominar sobre este mundo, porque o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está sobre a sua vida. Tá bom? Tá ligado em nome de Jesus? Então tá bom. Então vamos ficando por aqui. Boa noite e não perca, né, a nossa programação de segunda a sexta, neste mesmo horário, nós estamos de volta com você. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima com mais um programa Falando de Vida. Quando chega a aflição e não sabemos mais o que fazer, Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora você tem todos os dias nesse horário o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas.
Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.